Será que entendemos o nosso papel neste mundo? Será que compreendemos a nossa responsabilidade perante o nosso Deus e o compromisso que devemos ter? E como devemos viver e como devemos conduzir as pessoas à vontade de Deus? E até mesmo como nós devemos buscar o conhecimento dessa vontade para não sermos, na realidade, hipócritas e usemos das pessoas, ou seja, exploremos as pessoas segundo os nossos interesses e não conforme a vontade daquele que nos tirou das trevas para que a gente viva na plenitude da sua vontade. Não somos chamados para sermos religiosos, mas para vivermos o reino de Deus. Por isso nós precisamos cuidar pelo caminho que temos tomado e pelas decisões que temos vivido, assim como precisamos estar atentos a quem temos ouvido e os ensinos que temos praticado. Lá em Lucas, no capítulo 20, versículo 46 e 47, Jesus ensinando afirma: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Ou seja, precisamos tomar cuidado com este tipo de ensino. A questão não é o que falavam, mas a maneira como viviam. Não precisamos ser escravos, como também não podemos escravizar as pessoas, levando-as a uma realidade que não é a vontade de Deus. Não se trata de vivermos religião, mas de vivermos a vontade de Deus. Toda a Escritura, toda ela, fala acerca da vontade de Deus, do plano de Deus, do querer de Deus para as nossas vidas. Da maneira como devemos viver e andar neste mundo, Ele nos chama para a liberdade, para que a gente, entendendo quem somos nele e sua vontade, vivamos essa vontade de forma plena, o seu reino, proclamando as virtudes daquele que nos tirou das trevas, de nosso Deus. E a gente precisa entender isso. Temos que proclamar as virtudes de Deus, ensinar as pessoas a viverem a plenitude da vontade de Deus e não ensinar sobre religião, religiosidade e nem a serem hipócritas religiosos e muito menos não podemos explorar as pessoas. A gente precisa entender isso. Como líder, como responsável, temos um papel: conduzir as pessoas ao conhecimento do Pai, da sua vontade, por meio das Escrituras, usando a base, as Escrituras. E não podemos também nos deixar escravizar por pessoas que querem nos conduzir a esse tipo de vida, a uma vida religiosa, que nos impõe o medo, que nos impõe a vivermos debaixo do seu jugo. E se pensamos em fazer qualquer coisa diferente, somos condenados e punidos. Precisamos conhecer as Escrituras para julgar o que temos ouvido, os ensinos que temos recebido, para ver se fazem sentido. Por isso não podemos ser negligentes. Nós não podemos também ensinar as pessoas a viver debaixo do nosso jugo, pois não é para isso que fomos chamados. Então são dois papéis, duas realidades que a gente precisa olhar, pois não podemos levar as pessoas à falta de entendimento e nem podemos agir conforme os escribas. A gente precisa entender, não é para a religiosidade que somos chamados, mas para vivermos o reino de Deus. E vivermos o reino de Deus, precisamos entender que fomos libertos do domínio do pecado, que nós fomos feito um novo ser, uma nova criatura, que recebemos da vida do Criador, que nós recebemos da vida eterna, que fomos feitos à imagem de Cristo, que temos um novo coração e que fomos capacitados para viver a vontade de Deus, rejeitando as paixões humanas. É disto que trata o reino de Deus, é disto que trata a nossa vida e do entendimento que precisamos.
viver o reino de Deus na terra, andar na vontade de Deus, proclamarmos suas virtudes, revelarmos o seu reino. Por isso, expressar graça, misericórdia, compaixão, andar segundo a justiça de Deus, praticar a equidade, são coisas que expressam compaixão, misericórdia e graça para as pessoas. A gente precisa entender isso, nós somos chamados para isso. Todo o propósito de reuniões, de encontros, é para trazer um ensino que nos conduza à liberdade, ao entendimento, de maneira que a gente possa transformar-nos pela renovação do nosso entendimento, da compreensão da vontade de Deus e assim fazer de nossas vidas oferta em favor da vontade daquele que nos tirou das trevas, iluminou o nosso entendimento e nos conduz a vivermos o seu reino, pois ele nos capacitou para isso. A gente precisa entender, somos chamados para vivermos o reino de Deus e não para vivermos uma escravidão religiosa. Andar na vontade de Deus é o que nos faz filhos, é o que nos conduz à eternidade e glorificarmos o Pai. O maior propósito das nossas vidas neste mundo, que é encher a terra com o conhecimento da glória do Senhor, da sua salvação, do seu amor, da sua misericórdia. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e andar na vontade do Pai, sendo filhos que glorificam o seu nome e que ensinem outros a viver essa vontade. Nós não temos outro propósito, outro querer de Deus, por isso não podemos ser hipócritas religiosos e nem conduzir as pessoas à escravidão e muito menos nos deixar subjugar por esse tipo de ensino e atitude de pessoas. Pois Cristo nos libertou para vivermos a vontade de Deus e não para andar na escravidão do pecado. Que a gente possa entender isso, compreender e buscar nas Escrituras o conhecimento de Deus e de sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.